Oi, Manuel, bom dia. Hoje você fala direto de Belém do Pará. Quase não saiu direto, né? Super bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Fiscaliza Geral. Bom dia, Ana. Bom dia. Como é que você está? Tudo bem? Que bom estar com os nossos telespectadores, para que a gente tenha aquele papo semanal, sempre agradável e sempre um papo comunitário, Ana. Muito prazer estar de novo no programa. Olha, sempre muito bom te receber. Manuel, hoje a gente vai falar de um tema muito chato, para variar, né? Olha, de janeiro até do dia 27 de maio desse ano, cerca de 119 pessoas perderam a vida no acidente de trânsito em Manaus. Inclusive, Manuel Paiva, essa madrugada, o jornalismo também perdeu uma pessoa, né? O jornalismo amazonense perdeu um editor, é o Daniel Chaves. Ele veio a falecer devido a um acidente de trânsito. Ele estava de moto, o carro bateu, fugiu e ele perdeu a vida, né? Enfim, e ele vamos dizer, ele ainda não está nessa estatística, mas acaba entrando, né? E esse número, ele corresponde ao aumento de 22,7% comparado com o mesmo período do ano passado. Números alarmantes e que poderiam ser ainda maiores. Aí eu te pergunto, por que tem mortes que não entram nesse levantamento, Manuel? Porque não é registrado, é? Nada, olha só, mais uma notícia triste. Primeiro, um colega jornalista, né, da classe que perde a vida nesse trânsito brutal, né? O segundo aspecto, Ana, é que, infelizmente, nós não conseguimos anotar, registrar todas as vítimas fatais do trânsito de Manaus, né? E do Estado também, né? O Estado é a maior perda, porque a maioria dos municípios eles não têm nenhum procedimento ajustado, adequado para esse acompanhamento, para essa estatística, né? Esses números que o Instituto Municipal ele divulgou antes de ontem, Amanda, ele nos preocupa o primeiro aspecto, né? Primeiro, os motociclistas continuam sendo os campeões de morte em Manaus. Eles continuam sendo os campeões de morte no estado do Amazonas. Isso é muito grave. Ou seja, é a classe trabalhadora mais vulnerável que ou está fazendo um frete de pessoas ou de cargas, ou ele está se deslocando da sua casa para o trabalho, né? Para que ele possa efetivamente ir utilizar as vias de Manaus que estão super congestionadas, todo mundo junto e misturado, né? Ou seja, o motociclista, só para você ter ideia, nesse quadro 1 que a produção preparou, ele na realidade mostra, Nanda, de que o motociclista que no mesmo período de 2023 foram 44 mortes, esse ano já foram 55, né? Um número nos chamou a atenção, o número de pedestres que morreu no período também. Aumentou o número de pedestres, passou de 32 no período do ano passado para 34 pedestres também. No total, Amanda, ano passado, de janeiro a maio, morreram 97 pessoas. Meu Deus. Esse ano já foram 119 pessoas. Esse número é preocupante, demais. Esse número nos chama atenção e diz, Amanda, nós temos que imediatamente fazer uma campanha de melhoria de segurança, de informação, de prevenção, para que nós efetivamente possamos estancar esse tipo. Muita gente fala, Nanda, que é a imprudência do motorista, é a imprudência do condutor e efetivamente para que nós possamos não ter uma posição de cruzar os braços, é importante que a gente intensifique a fiscalização. Manuel, deixa eu te falar, a gente tem algumas telas, algumas imagens que nós vamos analisar e eu peço para o Rodrigo, por favor, colocar na tela a primeira
imagem, olha só, de vítimas fatais de janeiro a maio de 2024. E eles fazem um comparativo nessa tela. Para você que está nos escutando na rádio, eu vou ler para vocês. É um comparativo do tipo de vítimas, né, no trânsito. Em 2023, motociclistas foram 44 motociclistas que perderam a vida. Em 2024, olha, isso daqui é um comparativo de janeiro a maio, tá? 55 motociclistas perderam a vida. Ciclistas, ano passado, nesse período, nenhum morreu. Nesse período desse ano, infelizmente, 3 morreram. Pedestres, 32 perderam a vida ano passado e nesse ano foram 34. Motoristas, 3 no ano passado, permaneceu o mesmo número, 3 esse ano. Eu acho que é passageiros altos, assim... De automóveis. De automóveis, de exatamente. automóveis. Os passageiros, exatamente. Teve uma queda, graças a Deus, ano passado foram 15 pessoas. Esse ano, nesse período de janeiro a maio, foram 12. E também, esse último aqui também, que é passageiros, né? Pode me ajudar aí, Manuel, por favor? De veículos pesados, Ana. Isso. Ano passado, 1 e esse ano, não, nenhuma pessoa morreu. Ou seja, a gente percebe um aumento aí, né, de motociclistas, ciclistas e pedestres, né? Os outros, no caso, motoristas e passageiros, tanto de carro, veículo leve como veículo pesado, diminuiu, né? Perfeito. Olha só, Nanda, esses não informados aumentou 50%. Isso são aquela classe onde, na realidade, é aquilo que você levantou agora na sua colocação, né? Como é registrado esse acidente, né? Aí, esse acidente não diz se ele era motociclista, se ele era pedestre, se ele era passageiro de ônibus, se ele era o passageiro da moto, não diz se ele, na realidade, ia dentro de um carro. Morreram 12 pessoas nessa situação, que não se identificou realmente o que tipo, que classe era de condutor ou passageiro. O mais importante, Ananda, é que esse número assusta. Esse número cresceu, e cresceu quase 23%. Sim. E isso é muito ruim. Isso é perigoso para a nossa cidade. Nós pediríamos, Ananda, para a gente analisar uma segunda tela que vai falar sobre aonde esses acidentes têm acontecido na cidade. É importante a gente identificar o tipo de condutor, de passageiro e aonde esse acidente está acontecendo. Se pudesse colocar na tela, exatamente para que a gente pudesse identificar que tipo, aonde esses acidentes estão ocorrendo, Ananda. Olha, coloca na tela, Rodrigo, meu filho, por favor. A próxima é a tela 2, por favor. Tá aí, olha. Vítimas fatais e as zonas, exatamente, né? Olha só, nesse ano, né, na Zona Norte foram 30 ocorrências, na Zona Leste 23, na Zona Oeste 24, na Zona Sul 13, Centro-Oeste 5, Zona Centro-Sul 6 e não informado 18, Manuel. Você veja só, mais uma vez, a Zona Norte de Manaus, a mais populosa de Manaus, ela é responsável por 30% das vítimas fatais que ocorreu nesse período de janeiro a maio de 2024. Né? Ou seja, é um número estarrecedor. A Zona Leste, idem, Ananda. A Zona Oeste, ela também com esse número de 24%. Significa o que tudo isso? É que hoje as nossas autoridades têm mapeado aonde é que estão os pontos negros de acidente, aonde é que falta sinalização, aonde é que falta um recapeamento, onde é que falta uma faixa de pedestre, aonde é que falta um semáforo, aonde é que falta uma fiscalização, aonde é que pode faltar uma lombadeira velocidade. E a gente já viu no próprio nosso programa que a população
da zona periférica de Manaus, ela reclama do poder público esse cuidado, essa cobertura que se tem que ter para dar as condições de segurança. Só sinalizar resolve? Claro que ele ameniza a situação, ele não provoca mais risco. O importante é uma campanha de fiscalização, uma campanha de educação, uma campanha de monitoramento, acompanhamento, um trabalho que possa ser feito nas escolas, junto à comunidade, junto aos centros sociais, junto à comunidade cristã, o evangélico, todas as religiões, os centros sociais que reúnem isso para conscientizar aquela comunidade da bairro da importância que é se preservar a vida, da importância que é de respeitar o limite do outro. Ananda, o nosso trânsito, ele é muito hostil. O nosso trânsito é muito lento. E isso requer que nós tenhamos que parar para refletir. É necessário que a gente tome outro direcionamento. Por quê? É na zona mais pobre, na zona mais distante da cidade, na zona onde as pessoas necessitam mais de se deslocar com segurança, com confiabilidade, com conforto, que hoje ocorrem os acidentes. Você veja que o centro-sul é a zona de menor índice de acidente, né? Por quê? Aqui o pavimento está melhor conservado, aqui tem iluminação, tem sinalização, tem fiscalização, tem constante monitoramento que se tem para com que o pedestre efetivamente ele seja mais seguro, para que o usuário do ônibus possa andar com mais segurança. Enfim, esse é o por onde se diz. Nós temos que cuidar da nossa cidade a partir da zona mais carente, da zona mais distante, que as pessoas mais necessitam de cuidado. Eu concordo com você. Agora eu vou chamar na tela o terceiro mapa, né? A terceira tela, um mapa que é um panorama mais amplo disso que você está falando. Coloca aí, Rodrigo, por favor. Aí, olha, gente, olha o que nós falamos na tela anterior, só que de uma forma mais desenhada, né? Tá na tela, no formato de mapa, né? A gente vê ali a zona norte, né? O número de acidentes, e ele é o maior, por isso que ele tá em vermelho, né? E aí a zona oeste vem logo em seguida com azul escuro, zona leste com laranja, a zona centro-sul, né, que é o verdinho mais claro, e a zona centro-oeste e a zona sul, né, gente? E aí a gente vê o mapa mais desenhado. Agora solta a próxima tela, por favor. Bom, e já nessa próxima tela, a gente vê os sinistros, né, de janeiro a maio. O choque. Em 2023 foram 10, em 2024, 15 de colisão. Em 2023 foram 40, em 2024 53. O capotamento, permaneceu com o mesmo número esse ano, em queda, né, vamos dizer, de algum automóvel, moto, enfim, não sei. 4 ano passado, e esse ano foram 3, diminuiu. Que bom. De atropelamento, gente. Atropelamento subiu, infelizmente. Ano passado foi 31, esse ano 37. Tombamento nenhum foi registrado, tá? Nenhum foi registrado ainda esse ano, e no ano passado, nesse período, também não foi registrado. E não informados, ano passado 2, esse ano 7, né? Então, a gente percebe aqui, o total do ano passado dá 88 e o total desse ano 116. Por mais que alguns pontos como queda e tombamento diminuíram, na verdade a queda que diminuiu, o tombamento permaneceu 0, o resto aumentou, né, Manuel? Olha, Nanda, é preciso explicar o seguinte. Esses números aí, eles correspondem o sinistro, ou seja, o fato gerador da morte. Nós tivemos 119 vítimas fatais,
que foram resultado de 116 ocorrências. E que tipo de ocorrência? Esse, com choque, colisão, capotamento, né, queda. Você veja só que no tombamento, ocorreu o tombamento de carretas em Manaus esse ano e ano passado nesse período. Mas não tem. Eles apenas não geraram vítimas fatais. Tá? Ah, tá. Eles, aqui é o número correspondente a que fez com que ou o motorista, ou o passageiro, ou o pedestre, ou o ciclista, ele na realidade ele veio a óbito. Tá? É especificamente sobre isso. Se nós formos analisar o número de ocorrências totais entre vítimas e sequelados, o número é aquele, Ananda, de que você veja que no programa passado nós falamos que a secretária de Saúde do Estado, ela afirmou que tem mais de 5.000 pessoas de janeiro a abril que ficaram sequeladas por acidentes de trânsito em nossa cidade. Esse número é um número também assustador. Esse número mostra, essa tabela que você colocou e mostrou para as pessoas, mostra efetivamente de que o choque, a colisão, né, sempre eles são... O que é que provoca o choque e a colisão? Claro, a pessoa bebeu, tá com um índice alcoólico elevado, ela vinha desenvolvendo uma velocidade, ela vinha com comportamento inadequado no trânsito, ela foi imprudente, ela foi indisciplinada, ela não seguiu as regras do Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, ele era um infrator, ou era vítima de um infrator, no caso o pedestre, quando ele é atropelado, no caso o ciclista, quando ele é atropelado. Ele sempre é a parte mais fraca. Verdade. E é por isso, Ananda, que nós sempre voltamos de dizer de que quando nós machucamos um pedestre, machucamos um ciclista, machucamos uma pessoa idosa, um deficiente, seja ele usuário do transporte coletivo, seja ele usuário do transporte individual, nós estamos ferindo aquilo que é de mais importante nas cidades, que são as pessoas. As pessoas são mais importantes que os sistemas de transporte, eles são mais importantes do que os sistemas de tráfego, são mais importantes do que a mão e direção. As pessoas, elas têm que ser a principal personagem de uma cidade que quer viver em paz e com qualidade de vida, Nanda. Olha, eu peço para o Rodrigo colocar na tela a nossa próxima tela, que é a quinta tela, né? Que vai falar sobre vítimas fatais, né? A gente vai fazer esse comparativo de janeiro a maio do ano passado com esse ano, né? Bom, essa tela já foi, gente. É outra tela? Já foi, isso. Vai para a última tela, por favor, porque essa tela já foi. Bom, o número de vítimas fatais diminuiu 22,7% comparando com maio, abril, né, o Manuel Paiva. Então tem um comparativo aqui, olha, de vítimas fatais. Janeiro foram 22, na média, né, 20 em fevereiro. Em março, olha aí, foi 28,6%. Em abril, 3,7, menos 3,7%. E maio, menos 22,7%. É uma média mensal aí de 24, né? Esse é o quadro que mais nos alenta. Porque em relação a abril desse ano, em abril, nós tivemos em torno de 27 pessoas que morreram no trânsito. Em maio, nós ainda tivemos 22 pessoas que morreram no trânsito. Nós diminuímos quase 23% a menos em comparação a abril desse ano. Diminuiu o número de vítimas, né? Isso é um bom sinal. É um bom sinal de que
isoladamente, o mês a mês, no ano de 2024, a tendência está sendo nós diminuirmos a cada mês o número de vítimas fatais. Você veja que em fevereiro houve um decréscimo, em março aumentou, que foi a volta das aulas, foi as pessoas voltando das férias, o maior volume de veículos na rua, foi se voltando à atividade econômica, né? Um mês de chuva, enfim, isso daí provocou esse aumento de acidente. Já em abril, houve uma pequena queda de 3, quase 4%. É um dado bom. Essa queda agora de maio para abril, efetivamente, isso é um bom sinal. É um bom sinal foi quando a prefeitura começou a anunciar, olha, eu já estou implantando os radares eletrônicos, eu vou continuar com as blitz, eu vou incentivar as blitz, eu vou fazer aquelas blitz nas carretas preventivas, lá na Rodrigo Otávio, começou a fazer as blitz lá na Estrada do Turismo, se começou a alertar de que a prefeitura vai colocar 7 controladores de tráfego lá no Rodoanel Metropolitano, essa via do governo do estado, essa rodovia que liga lá o Tarumã à Ponta Negra. São essas medidas que devem ser incentivadas, elas têm que ser mais intensas, elas têm que ser mais objetivas para gerar um clima de paz, gerar um clima de todo mundo se acalmar, não é? Você veja, Nanda, de que ainda nos incomoda muito quando a gente vê a briga no trânsito. Alguém sai, um dia desse passou uma cena, o cara saiu com um terçado querendo matar o outro condutor. Isso são sinais de que está todo mundo tenso por esse trânsito maluco que nós temos, esse trânsito estressante que nós temos. É por isso que a gente fecha esse nosso comentário de hoje, Nanda, dizendo o seguinte: o melhor antídoto, a melhor receita para nós começarmos a diminuir mais ainda, diminuir esse número para zero, esse que tem que ser o objetivo ainda esse ano, para que a gente no mês tenha 0 vítimas fatais, é que nós tenhamos que melhorar urgentemente o transporte coletivo para que as pessoas tenham confiança, para que as pessoas voltem a acreditar que esse transporte possa ser menos estressante, possa ser mais objetivo, possa ser menos demorado, possa ser o teu tempo de viagem menor possível, possa ser com uma segurança, uma sensação de segurança melhor dentro dos terminais e ao longo das linhas, para que as pessoas, aquelas que deixaram, né, e deixaram por motivos exatamente esse, o principal é que elas hoje não confiam na qualidade do sistema, elas não têm uma qualidade do sistema, é preciso que a população volte a ter, para que no final de semana, onde acontece o maior número de acidentes, as pessoas possam deixar a sua motocicleta em casa e continuar a usar o transporte coletivo urbano de passageiros. É isso que a gente torce para que cada vez mais a prefeitura tome essas providências para melhorar a qualidade do sistema de transporte e, consequentemente, dar uma opção mais econômica para a população, mais eficiente e, acima de tudo, com mais segurança para todos. Tá, Ana? Muito obrigada, Manuel, por mais essa participação aqui no programa. Sexta-feira